Olá, sejam muito bem-vindos. O Congresso Nacional se aproxima da conclusão do debate da reforma tributária. O Senado deve votar o texto até o início de novembro e depois, com mudanças previstas, a Câmara deve retomar a discussão para encerrar o debate até o fim do ano. E neste momento é fundamental ouvir o setor produtivo, quem realmente produz no Brasil. E é com um dos principais setores que vamos conversar hoje, o setor ligado aos serviços, responsável pelo maior número de empregos no país. Tema para a entrevista com Gilberto Alvarenga, consultor tributário da Confederação Nacional do Comércio, a CNC. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Olá, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É sempre bom e é uma grande oportunidade do setor de serviço poder debater um pouco sobre as questões afetas à reforma tributária. Isso é muito importante para a gente ter essa oportunidade de traçar algumas questões que, nesse momento, importam para o setor de serviço no debate da reforma tributária. E esse é um momento fundamental, crucial, porque estamos na véspera da votação no Senado. Como a gente estava falando, deve ter alterações, isso já é previsto, inclusive, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Deve ter depois uma última discussão na Câmara, que se espera que até o fim do ano esse debate ele seja vencido pelo Congresso Nacional. Aliás, debate histórico. Eu gostaria de começar já perguntando de que forma a CNC, Confederação Nacional do Comércio, e o setor de serviços se colocam nessa discussão. O setor realmente está sendo ouvido pelo Congresso Nacional? A CNC vem participando dos debates relacionados à reforma tributária desde muito, desde projetos de lei no governo anterior, que eram afetos à CBS inicialmente. O primeiro debate, a primeira norma que aventou a modificação do sistema tributário ocorreu ainda na gestão anterior e era afeta à CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e unificava o PIS e a COFINS. Desde então, a gente tem feito análises, estudos, tem analisado de forma atenta o impacto, e acho que isso que é importante, né? O impacto de cada modificação nos setores que a gente representa. A CNC representa o setor de comércio, de bens, de serviço e de turismo. Esses dois muito afetos à questão do setor de serviço. E a gente tem olhado não só a questão do setor de serviço, mas também analisado o impacto no setor de comércio e essas modificações, e também questões afetas ao setor de turismo. Então, assim, a gente tem desde muito acompanhado todo o procedimento legislativo, e aí de forma mais direta com relação à PEC 45, desde o início da Câmara a gente tem conversado, e até antes, a PEC 45, quando ela foi para o Senado agora, ela se aglutinou a PEC 110, que era de iniciativa do próprio Senado. Então, desde a PEC 110, a gente traçava debates com relação ao impacto da PEC no setor de serviço, e no debate da Câmara a gente também começou a fazer apresentações com relação a isso, porque a gente tem simulações de efeitos práticos dos projetos, e aí a gente falando da PEC 45, nesses setores. Agora, a gente viu uma grande discussão na Câmara a respeito do setor de serviços e um receio apresentado, inclusive por integrantes aí desse setor, players desse setor, sobre a possibilidade até de aumento de carga, o que poderia gerar desemprego. Algumas concessões foram feitas. Eu gostaria de saber se essas concessões que foram feitas no texto, com alterações no texto, acabaram contemplando ou não o setor. Rodrigo, a gente tem questões muito importantes com relação à reforma tributária que foram modificadas na Câmara. E aí a gente tem questões setoriais que precisavam de um tratamento diferenciado. Por exemplo, o setor de saúde e o setor de educação são setores em que a gente verifica uma necessidade de uma atuação estatal que muitas das vezes no Brasil não ocorre. Então, a atividade privada relacionada à saúde e à educação, ela vem a suprir uma carência de atuação estatal. Então, é justo, é necessário e é relevante que, por exemplo, esses setores tenham uma desoneração significativa da tributação, a fim de que se estimule a atuação privada
em lacunas, em situações em que o Estado não consegue alcançar a atuação. Então, isso foi uma evolução muito grande. Da mesma forma, setores, por exemplo, de transporte, são setores essenciais que foram atendidos. Então, a gente tem questões, por exemplo, de alimentos. O alimento é uma necessidade básica do ser humano. E nada mais justo que desonerar a tributação dos alimentos a fim de propiciar aquelas pessoas que necessitam se alimentar, né, que têm uma carência de acesso aos alimentos, que elas tenham uma facilitação a partir dessa desoneração. Então, esse é um fator, por exemplo, muito importante que existe em outros lugares do mundo e que a proposta de reforma ela replicou. A ideia inicial, por exemplo, com relação ao setor alimentar, de alimentação, era que existiria a política do cashback. Mas a política do cashback ela pode não alcançar a maioria das situações. Ela alcança aqueles que estão muito abaixo numa média financeira, estão ali na base, na extrema base da pirâmide. Mas aqueles que estão um pouco acima podem não ser atendidos pela questão do cashback. Então foi muito acertado, por exemplo, a evolução para que se diminuísse a tributação dos alimentos. Mas outras questões afetam o setor de serviço, elas precisam ser reanalisadas e precisam ser reobservadas. E é uma boa oportunidade agora de avançar com essa discussão no Senado, né? Vencida a primeira etapa da Câmara, o que o setor deve apresentar de possíveis modificações agora no debate no Senado Federal? Veja bem, existe uma questão muito mais econômica, e aí até retornando um pouco, o argumento daqueles que idealizaram a atual proposta de emenda constitucional é de que o que é feito no Brasil é algo que já é replicado no mundo. Isso realmente é verdade e a gente precisa ter uma tributação mais dinâmica, porque a gente tem muitas exceções, muitas situações que demandam uma análise detalhada e técnica. Então, a questão tributária não é uma questão fácil. E a gente precisa ter essa facilitação, essa simplificação, até para nós que somos, que trabalhamos na área tributária. Eu, por exemplo, trabalho há mais de 20 anos na área tributária. Algumas questões são questões de difícil compreensão, de difícil explicação para o empresário e para terceiros. Então, era necessário que a gente tivesse essa simplificação e isso foi alcançado. Mas, na medida que a gente copia de forma sem muitas ponderações modelos internacionais, primeiro, a gente não observa exceções que já existem em modelos internacionais. Segundo, a gente traz uma situação que, à primeira vista, parece uniforme, mas ela não é, ela gera desigualdades. E essas questões é que a gente precisa, a partir daí, reequalizar. Agora, a gente tem uma discussão importante, o senhor estava trazendo aqui a questão da desoneração de alimentos, né? E aí tem uma questão técnica, né? O que está aí em negociação é realmente desonerar a cesta básica, essa foi uma das concessões feitas lá na Câmara dos Deputados, mas a pergunta é o seguinte: quais são os alimentos que vão ser escolhidos? Isso fica para um debate posterior de regulamentação da reforma tributária após a aprovação, e há inclusive o compromisso feito aí pelo Parlamento, né, de que isso vai ser encaminhado na reforma e em qual prazo, né? Porque, claro, quem está nos acompanhando quer saber, né? O que vai ser desonorado? Qual é o item da cesta básica? Já tem uma negociação ou pedidos, né, para que itens, por exemplo, de limpeza sejam colocados, né? Em que pé está essa discussão? Então, a gente está agora num nível de debate constitucional. E na Constituição a gente não consegue, e na verdade a gente não é o local para que a gente tenha uma abertura e um detalhamento tão específico de quais itens seriam desonerados e como seria de forma bem específica essa desoneração. Então, a princípio, a gente tem que colocar as questões principiológicas na Constituição. Então, a gente tem que colocar a questão de que os alimentos precisam ser desonerados, e a partir daí a gente vai detalhar, e essa aí é uma segunda etapa
da reforma tributária, a gente vai detalhar de forma infraconstitucional, por leis complementares, por leis ordinárias, quais e como ocorrerá essa desoneração dos itens. Então, assim, a partir disso, a gente tem um desenho constitucional do que vai ser desonerado e abaixo detalhamentos dessas desonerações. E esse aí é o fator que a gente espera nos próximos passos. Eu acho que com relação aos alimentos, isso já foi razoavelmente organizado na Constituição. Existem algumas questões que demandam maiores esclarecimentos. Por exemplo, o imposto seletivo vai incidir sobre itens que possuem, que são mais, que criam mais prejuízo à saúde humana. O detalhamento de quais são esses itens é algo complicado. E se a gente, por exemplo, traçar questões extremistas, quase todos os alimentos, a carne, por exemplo, pode ser algo que cause mal à saúde. Então, a gente tem que, em nível infraconstitucional, ter essa ponderação de não taxar uma grande gama de alimentos, se preocupando realmente com aqueles alimentos que comprovadamente sejam maléficos à saúde, que criem prejuízo à saúde humana. Essa é uma questão exemplificativa, Rodrigo. E a gente vê como esse debate é amplo e rico também. A gente precisa abrir espaço aqui para discutir a reforma tributária. Estamos conversando com Gilberto Alvarenga, consultor tributário da Confederação Nacional do Comércio, a CNC. A gente vai um rápido intervalo e volta já para falar mais de reforma tributária. Não saia daí. Voltamos com a entrevista hoje com Gilberto Alvarenga, consultor tributário da Confederação Nacional do Comércio, falando sobre reforma tributária. A gente iniciou dizendo aqui que o setor de serviços precisa ser ouvido, até porque é o que mais emprega hoje no Brasil. E a gente ampliando essa discussão, depois de todo o debate na Câmara, agora estamos no Senado, quando as pessoas ouvem sobre desoneração de cesta básica e de uma reforma tributária mais ampla, elas, é claro, estão esperando qual vai ser o benefício para elas na ponta. Eu sei que essa é uma pergunta complexa, mas de que forma as pessoas estão nos ouvindo, o consumidor, de fato, vai sentir uma mudança com a aprovação da reforma tributária? Olha, Rodrigo, acho que tudo depende da regulamentação. E acho que a reforma tributária ela tem questões que são questões sensíveis e que precisam ser razoabilizadas e ponderadas para que a gente tenha um novo arcabouço, um novo sistema tributário eficiente. Acho que de princípio, e acho que o ponto mais importante é que a população ela vai, pela nova perspectiva, pela proposta e pelo desenho de tributação, ela vai saber efetivamente qual é a carga tributária incidente por cada item. Então, a gente vai deixar, por exemplo, hoje você compra um produto por R$10 e você não sabe, existe até uma discriminação, mas é algo um pouco mais complicado, você tem que ter uma atenção ali, tem que verificar. Então, você não sabe qual é a carga tributária existente sobre aquele item. A proposta é que no novo desenho tributário, a gente tenha, a partir daí, uma ideia de qual é a carga desse item. Se, por exemplo, a gente tem agora uma proposta de 25% ou 27% de uma alíquota de IVA, vamos botar aqui 30%, que acho que é algo que facilmente vai chegar nos 30%, a gente vai comprar um produto de R$7 e a gente vai ter R$2,10 de carga tributária sobre esse produto. Então, vai existir uma diferença, você vai entender quanto é produto, quanto é tributo, e isso é importante. Algumas questões são questões que a gente precisa observar e que a CNC tem ponderado bastante. Por exemplo, acreditamos que a proposta de reforma tributária do jeito que está, ela pode prejudicar no curto prazo, inclusive, a questão do setor de serviços e gerar um aumento ou uma dificuldade da geração de empregos.
E essa é uma preocupação que a gente tem, e a gente tem algumas propostas com relação a isso. Um debate fundamental para a gente acompanhar. Agora, a gente sempre ouviu muito críticas de setores produtivos sobre vícios da tributação no Brasil. Por exemplo, bitributação é um sistema que é disfuncional. Essas questões, né, e esses problemas apontados vão ser realmente combatidos aí por uma reforma tributária? Bom, a proposta ela visa solucionar essas questões, que são questões importantes. Por exemplo, hoje a gente tem impostos e tributos na base de cálculo de outros tributos. Então você paga um tributo tendo um outro tributo por base. Então é a mesma coisa que o Estado está ganhando, entre aspas, duas vezes com a tributação daquele item, porque ele tributa uma vez e aquele tributo é base novamente de outro tributo estatal, então você acaba pagando imposto, pagando uma tributação sobre algo que não é uma riqueza sua, é uma riqueza do próprio Estado. Então, essa medida é uma medida que se tenta reorganizar com relação à reforma tributária e se tenta, da mesma forma, diminuir o impacto, e isso fatalmente vai gerar uma redução dos custos tributários para a empresa. Então esse é um ponto positivo que a gente vem brigando com relação a isso, para que haja essa desoneração dos tributos sobre tributos num projeto de reforma tributária. Avaliando sistemas no mundo, o senhor estava fazendo uma referência, inclusive, em relação a outros países, né? E a gente, inclusive, trata de países como referências da lógica tributária. Com a reforma tributária, o Brasil estará mais associado a esses países que hoje são uma referência na questão da tributação? Olha, eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que ponderar algumas questões. Eu vou citar aqui um exemplo, até um exemplo afeto a uma emenda importante apresentada pela CNC, que é a emenda do emprego. Vários senadores já aderiram a essa emenda e é uma emenda que é bem importante para a gente, porque ela visa equalizar a empregabilidade das empresas em relação a empresas que não têm uma empregabilidade tão grande, porque a folha de pagamento, os custos salariais não geram créditos de IVA, enquanto outros insumos geram. Muito se fala que isso no mundo é uma questão já superada, que isso não precisa ser tratado pela reforma tributária no Brasil, porque no mundo já é superada. Mas a gente está falando, por exemplo, e assim, eu gosto muito de citar o exemplo do Canadá, que muitas pessoas falam, mas no Canadá todos os itens têm a mesma alíquota. Óbvio, o Canadá tem uma tributação federal de 5% e em alguns países um acréscimo de 5% a 6% de uma alíquota local, em alguns estados, né? Uma alíquota local com acréscimo de 5% a 6%. Então, assim, tem no máximo uma alíquota de 10% a 15%. É factível você ter uma igualdade quando você tem uma alíquota de 5%. Agora, você tem uma igualdade de tratamento, você tendo uma alíquota de 30%, você prejudica muito aquelas empresas que têm poucos insumos e mais mão de obra, que são itens que não geram crédito e não são redutores do IVA. Então, essa situação é uma situação que gera um desequilíbrio muito grande, por exemplo, e eu volto a falar para as empresas prestadoras de serviço. E isso tem sido analisado pela emenda do emprego, que inclusive eu posso detalhar para vocês se você tiver aí oportunidade. Vamos, inclusive, ampliar essa discussão, né? O que seria essa emenda do emprego e qual é a adesão hoje entre os senadores aqui no Parlamento? Olha, Rodrigo, se a gente olhar do ponto de vista econômico e a gente supor que duas empresas têm a mesma margem de lucro, vamos supor aqui uma empresa que não é de serviço, para a gente também não citar outros setores e não se manifestar como se fôssemos contrários às questões da reforma tributária em relacionada a outros setores. Então, vamos botar um outro setor que não é de serviço, que tenha uma margem de 10%, ou seja, 90% dessa atividade dessa empresa são insumos.
E, nesse caso, essa empresa vai tomar crédito de 90% dos seus gastos e vai ter uma carga tributária muito menor, por exemplo, do que uma empresa que tem os mesmos 10% de margem de lucro, mas suponhamos que essa empresa gasta 50%, 60% de folha de salário, com folha de salário, e apenas 30% é algo que dê crédito para insumo. Então, a gente tem empresas numa situação igual, equilibrada do ponto de vista de margem de lucro e capacidade de pagamento. No entanto, a empresa que tem mais insumos vai ter mais crédito e vai pagar menos IVA. A empresa que tem menos insumos porque tem um grande custo com folha de pagamento, muito embora tenha a mesma margem de lucro daquela outra empresa, ela vai ter uma tributação muito maior, porque tem menos créditos a serem descontados de um IVA. Então, veja, eu acho que a principal questão que a emenda do emprego tenta equalizar é buscar uma equalização, uma igualdade de tratamento a partir de uma premissa em que esses custos que não dão direito a créditos, que não são insumos, mas são custos da empresa, são custos, inclusive, do ponto de vista social favoráveis, porque geram empregos, eles sejam redutor, de alguma forma, do IVA final a ser pago por essa empresa, a fim de buscar uma equalização de tratamento. Porque, vejam, empresas com a mesma margem têm tributações diferentes, e a empresa que tem menos custos com folha de pagamento acaba pagando menos IVA. Mas a empresa que tem mais custos com folha de pagamento acaba pagando mais IVA. E veja que a folha de pagamento tem outros tributos incidentes sobre ela. Então, essa equalização, a gente entende que é a medida mais urgente e mais necessária para que a gente busque uma reforma tributária que eu costumo dizer, eu acho que isso é muito importante, desenvolvimentista. Agora, é um assunto que a gente já viu sendo discutido por muito tempo aqui no Congresso Nacional. Tenho certeza que o senhor, como consultor tributário experiente, já viu outras discussões legislativas. Pela sua experiência, porque neste momento há um ambiente melhor para avançar com esse tema, né? Por que não conseguimos avançar em outros momentos, em outros debates, e agora se criou um clima aí para uma discussão mais factível e favorável à aprovação? Eu acho que a gente tem algumas questões externas, que é a complexidade alta da carga tributária e a necessidade de equalização dessa carga. A gente tem questões internas que são, eu acho que uma formação do legislativo que está mais antenada com essas modificações. Inclusive, a gente vê como um momento muito salutar, até mesmo pelo viés do Executivo, a necessidade e a possibilidade da gente aprovar uma reforma tributária que ela crie uma simplificação, uma facilitação da estrutura tributária, mas que fomente e facilite a geração de emprego. Então, acho que a gente tem um momento muito propício para a gente debater não só a reforma tributária em si, mas debater a equalização e a necessidade de um novo projeto de tributação sobre o consumo que respeite a empregabilidade e fomente a empregabilidade das empresas. Então, acho que a gente tem um cenário muito favorável. A gente já viu outras reformas sendo aprovadas, como a reforma da Previdência, e já debates que são levantados no Congresso Nacional que possivelmente, daqui a alguns anos, teremos que fazer uma nova reforma da Previdência. Esse cenário ele pode se repetir com a reforma tributária, dependendo do texto que passar, ou não? É possível avançar e fazer uma reforma tributária que perdure por muitos anos no Brasil? Eu acho que a gente querer que algo perdure frente a uma necessidade de modificação, eu acho que não é razoável. Eu acho que a gente pode aprovar uma reforma agora que precise ser modificada no futuro próximo. Eu acho que a gente tem que estar disposto a isso, a readequações e a melhoras. Eu acho que a gente vê que algumas reformas anteriores que existiram, elas foram salutares,
muito embora não tenham conseguido ser abrangentes e resolvessem, tenham resolvido todos os problemas. Então, eu acho que a gente vai estar aprovando uma reforma agora que ela pode ter necessidade de readequações, necessidade de melhoras, a gente tem que estar disposto e pronto para viver novos debates. E eu acho que o debate ele é sempre salutar. A gente poder debater sobre a tributação, a gente vive num país que aproximadamente 34% do PIB é direcionado ao recolhimento de tributos. Então, isso faz com que a tributação seja algo relevante no Brasil e precise ser debatida de forma constante, melhorada de forma constante, readequada de forma constante. Então, eu acho que eu não vejo como algo negativo se a gente aprovar uma reforma agora e precisar readequá-la de alguma forma no futuro próximo. Eu acho que isso é salutar. E o espaço aqui vai estar sempre aberto para debate, ainda mais um debate tão relevante, fundamental, como o da tributação no Brasil e a necessidade de uma reforma tributária. Quero agradecer aqui ao Gilberto Alvarenga, consultor tributário da Confederação Nacional do Comércio, pela participação em A Entrevista no canal Empreender. Muito obrigado, Gilberto. Eu que agradeço, Rodrigo, você e toda a sua equipe pela disponibilidade e pela atenção de ouvir o setor de comércio de bens, serviços e turismo de forma tão atenta e tão próxima. E a gente, claro, já deixa convites aqui para novas entrevistas no canal Empreender. Quero agradecer principalmente a você, telespectador aqui de A Entrevista no canal Empreender, já deixando convite para novas entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.